Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo hoje será sobre a Guerra Fria. Muito bem amigos, a Guerra Fria é um período relativamente longo na história da humanidade. Ela começa ali em meados da década de 40, logo ao final da Segunda Guerra Mundial, e vai perdurar ali até 1991. Ela vai durar ali mais ou menos então por volta ali de seus 45, 50 anos. Não temos uma data precisa sobre isso. Por isso, no vídeo de hoje nós iremos abordar os principais temas, os principais acontecimentos que consolidaram esse período de Guerra Fria. Vamos abordar aqui principalmente os eventos ocorridos no final da década de 1940 e durante ao longo da década de 1950. A Guerra Fria foi um período de tensões e rivalidades existente entre Estados Unidos e União Soviética. Essas rivalidades e tensões acabaram gerando uma gama muito variada de conflitos. No entanto, é preciso definir com mais exatidão o que foi a Guerra Fria. Podemos definir a Guerra Fria como um conflito cultural, político, tecnológico e militar, sem embate direto entre os países. Como você pôde perceber, apesar de envolver várias áreas, vários âmbitos, cultura, a própria área militar, nunca aconteceu um embate direto entre Estados Unidos e União Soviética. Esses dois países que surgiram da Segunda Guerra Mundial como potências nunca chegaram a se confrontar diretamente por meios militares. No entanto, eles foram patrocinadores de vários conflitos onde indiretamente acabavam atuando. Essa é a temática central que envolve a Guerra Fria. Para entender essas hostilidades, para entender essas rivalidades, precisamos voltar ali no contexto que estava acontecendo ali no final da Segunda Guerra Mundial. Nós percebemos que ao final da Segunda Guerra Mundial, transformações começaram a ocorrer na dinâmica geopolítica mundial. Nós temos ali, logo ao final da Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento dos principais países europeus. Países como Inglaterra, França, Alemanha, que sempre lideraram ali as negociações geopolíticas, agora estavam entrando em declínio, graças aos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Nesse ponto, dois países surgiram como grandes superpotências, significando realmente o vencimento da guerra. Estamos falando justamente de Estados Unidos e União Soviética. Esses dois países foram realmente os responsáveis pela vitória sobre as forças do eixo na Segunda Guerra Mundial. Se pegarmos somente a vitória sobre a Alemanha nazista, o país que realmente conseguiu deflagrar o golpe final na Alemanha nazista foi justamente a União Soviética. Dessa maneira então, mesmo quando estava acontecendo a finalização do conflito e as potências do eixo, os países do eixo já começavam a ser derrotados, várias hostilidades começaram a surgir justamente entre os antigos aliados, principalmente os dois mais importantes, Estados Unidos e União Soviética. Por isso, acabará ocorrendo no mundo a existência do chamado mundo bipolar, onde uma bipolaridade surgirá com essas potências. Nós temos justamente ali um polo defendendo ali o capitalismo, no caso, o capitalismo defendido pelos Estados Unidos, e nós temos um segundo polo que defendia as ideias socialistas, que eram a representação máxima da União Soviética. Dessa maneira, as rivalidades existentes nessa bipolaridade vão trilhar a temática pela qual o mundo irá seguir nos próximos anos após a Segunda Guerra Mundial. Essa rivalidade começa a aparecer justamente quando nós tivemos as conferências de paz que acabaram resultando ali no final da Segunda Guerra Mundial. Como você viu em nosso vídeo de Segunda Guerra Mundial, ao final da guerra, os grandes países vencedores, os três grandes, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, se reuniam ali justamente para poder negociar como seria a reorganização do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E, neste momento, cada vez mais se fazia presente exigências por parte da União Soviética, que almejava manter o controle sobre os países que eles haviam libertado. Uma quantidade significativa da Europa foi libertada justamente pelo Exército Vermelho. Desta maneira, Stalin, ao impor suas vontades ali, tentando se manter
cada vez mais presente sobre a Europa, fazia então com que Estados Unidos e Inglaterra ficassem justamente com receio dessa guerra não chegar ao fim. Essa necessidade soviética de se manter presente nos países por eles libertados, porque eles avançaram até dentro da Alemanha, vários países foram libertados da Europa pelos soviéticos. Era uma necessidade na visão de Stalin justamente para garantir ali um escudo protetor, digamos assim, e também para aumentar o poder soviético. Vamos lembrar que grande parte das batalhas aconteceram dentro de solo soviético. Nós temos ali que os alemães nazistas chegaram a entrar, a dominar grande parte do território soviético e muitos, mas muitos cidadãos da União Soviética faleceram. Dessa maneira então, tudo bem que alguns deles faleceram até por causa do Stalin, né? Mas dessa maneira Stalin via ali uma maneira de ampliar o seu poder, podendo estender os tentáculos da União Soviética sobre países ali do oeste europeu. Consolidando sua posse sobre os países libertados pela União Soviética, então a União Soviética começa a fazer um fechamento, começa a impedir que informações entrem ou saiam desses países, cada vez mais isolando esse momento, justamente para que dessa forma, ao isolá-los, pudessem manter a sua dominação sobre esses países. Isso faz com que Winston Churchill, o ministro, o ex-ministro da Inglaterra, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, pronuncie um discurso já nos Estados Unidos, alguns anos depois, já finalizada a Segunda Guerra Mundial, em 1946, em uma viagem aos Estados Unidos, Winston Churchill ele pronuncia um discurso que vai usar um termo pelo qual ficará conhecido esse isolamento. Winston Churchill dirá que uma cortina de ferro foi baixada sobre o leste europeu. Justamente a analogia de Winston Churchill faz a questão de evidenciar que, a partir do momento que a União Soviética dominou esses países, nós não conseguimos mais saber o que acontece dentro desses países. Não temos condições de avaliar se estão se preparando para uma ofensiva, por exemplo. Não conseguimos avaliar se os países dominados pela União Soviética estavam se preparando para uma ofensiva sobre o restante da Europa. Essa era a grande tensão dos anos ali de 1946. Não haviam informações suficientes para garantir que a União Soviética não estivesse tramando um avanço para dominar o restante da Europa. Lembremos, uma Europa que ainda estava fragilizada, uma Europa que ainda estava muito abalada justamente pelo final da Segunda Guerra Mundial. Este termo, cortina de ferro, vai ser utilizado ao longo de todo o período da Guerra Fria justamente para identificar a pouca informação que existia sobre os países que estavam em domínio da União Soviética. É neste ponto que em 1947 o presidente dos Estados Unidos pronuncia um outro famoso discurso, só que esse no Congresso americano. Esse discurso, feito pelo presidente Harry Truman, que havia assumido o comando dos Estados Unidos após o falecimento do presidente Roosevelt, é um discurso que ficou conhecido como Doutrina Truman. Harry Truman pronuncia uma ideia de que é dever dos Estados Unidos, como grande força e grande potência do mundo capitalista, manter a liberdade sobre o mundo livre. É dever dos Estados Unidos garantir a liberdade sobre o mundo livre e auxiliar esses países deste mundo livre para que continuem tendo como seu mote central a liberdade. A doutrina Truman, o discurso de Harry Truman, é visto como o pontapé inicial da Guerra Fria oficialmente. Por mais que, como nós já falamos, ela tenha começado, as rivalidades tenham começado ainda nas conferências de paz, é a partir do discurso de Harry Truman que ela vai ser vista como oficialmente iniciada. Isto em 1947. Mas não é a única coisa que vai acontecer nos Estados Unidos em 1947. Em 1947 também é desenvolvido pelos Estados Unidos o assim chamado
Plano Marshall. O Plano Marshall era um programa de auxílio econômico para a reconstrução das economias europeias capitalistas que haviam sido destruídas na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos já haviam percebido que a melhor maneira para combater o comunismo era fazendo surgir ali uma situação econômica, uma situação política nos países onde as desigualdades sociais, onde a pobreza fosse combatida. Dessa maneira, eles almejavam alavancar a economia dos países que estavam abalados, fazendo com que essa pobreza diminuísse e que as ideias socialistas não soassem, não ficassem tentadoras para essa população. Dessa maneira, então, os Estados Unidos vai investir uma quantidade considerável de dinheiro nestes países, por volta de 13 bilhões de dólares, mas que se fossem atualizados para os dias atuais, chegariam por volta dos 150 bilhões de dólares atualizados para os números de hoje. Dessa maneira, então, os Estados Unidos começa a reconstruir, começa ali a auxiliar na reconstrução da economia dos países capitalistas. Obviamente, para que você tivesse acesso aos recursos oferecidos pelo Plano Marshall, você deveria continuar ou adotar, se fosse o caso, as ideias capitalistas, se aliando com os Estados Unidos. E isso vai fazer com que a presença americana na Europa se fortaleça, né? A presença americana na Europa se fortalece, a influência americana na Europa se fortalece, justamente graças ao Plano Marshall. E isso também fará com que vai acabar surgindo ali nos países europeus pós Segunda Guerra Mundial um modelo de sistema político-econômico que será conhecido como o Estado de Bem-Estar Social. Este Estado de Bem-Estar Social é um modelo político-econômico onde o governo auxilia a sua população criando vários programas sociais para que exista o combate das desigualdades sociais e da pobreza. Dessa maneira, esse estado de bem-estar social vai ser alavancado justamente ali pelas iniciativas estadunidenses com os empréstimos do Plano Marshall. Uma coisa muito importante acerca da Guerra Fria é que, como nós vimos, ela é um movimento de rivalidade. A Guerra Fria foi uma rivalidade existente entre Estados Unidos e União Soviética. Dessa forma, tudo que um país fazia, o outro país também respondia com elementos basicamente da mesma forma. Por isso que, quando os Estados Unidos iniciou esse movimento de reconstrução, de auxílio, ou seja, quando os Estados Unidos começou a organizar o Oeste Europeu, a Europa capitalista, para que ela se consolidasse, a União Soviética também começa a promover elementos de organização para consolidar o seu poder. E é neste momento que, também em 1947, vai surgir um movimento chamado de Cominform. O Cominform foi justamente a centralização e a organização de todo o movimento comunista mundial, para que pudesse ser direcionado, organizado o avanço e o fortalecimento dessas ideias socialistas, que, como veremos, a partir da década de 1940, ela vai justamente começar a crescer. Um dos elementos interessantes a respeito do Cominform é que, com o auxílio dele, com o direcionamento dele, digamos assim, em 49 acontecerá a Revolução Chinesa. Mas aí, gente, a Revolução Chinesa ela vai ter um capítulo específico detalhando como ela aconteceu exatamente lá no ano de 1949. Como já mencionado, dentro da Guerra Fria, cada ação de um país já desenvolve uma reação do outro país. Como nós vimos, acabou surgindo em 47 uma organização do movimento comunista chamado Cominform. Isso faz com que as potências capitalistas e os Estados Unidos se preocupem ainda mais com a proteção dos países capitalistas. E, em 1949, devido a essa necessidade de uma proteção, acabará surgindo a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN, meus amigos, nada mais era do que uma reunião dos países capitalistas, mas uma reunião de cunho militar. Enquanto nós falamos do Plano Marshall, o Plano Marshall era uma reunião de cunho econômico. Agora, a OTAN já é um acordo de ajuda mútua militar. Caso qualquer país membro fosse atacado por um inimigo,
inimigo, entenda-se União Soviética, caso qualquer país membro fosse atacado por um inimigo, os outros países se reuniriam para combater esse inimigo. Claro, todos eles sob a liderança dos Estados Unidos. Os países que iniciaram a OTAN foram justamente Bélgica, França, Noruega, Canadá, Dinamarca, Islândia, Países Baixos, Itália, Portugal, Estados Unidos, Luxemburgo e o Reino Unido, a Inglaterra. Dessa maneira, nós temos então que esses países acabavam criando um bloco sólido para auxílio militar. Claro, a OTAN foi sendo cada vez mais, ela foi sendo fortalecida, cada vez mais a OTAN foi crescendo, chegando ao ponto de abarcar uma grande quantidade de países. Mas esse crescimento da OTAN vai se dar ao longo da Guerra Fria. O que nos importa nesse momento é saber que, em 1949, foi criada uma aliança militar dos países capitalistas chamada OTAN. Mas não foi a única coisa criada em 1949. Em 1949 nós temos mais uma ação da União Soviética e neste ano irá surgir o Comecon, Conselho de Assistência Econômica Mútua. Esse grupo, essa organização, era basicamente as mesmas ideias que aconteceram lá no Plano Marshall. A diferença é que o Comecon é uma organização para a reconstrução econômica dos países socialistas do leste europeu. Dessa maneira, a Comecon tentava justamente unificar economicamente os seguintes países: União Soviética, Bulgária, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Romênia e todos os países do leste europeu envolvidos na esfera soviética. E como vocês devem estar imaginando, se houve uma resposta, pelo menos com as mesmas intenções que a União Soviética tramou ou respondeu aos Estados Unidos, se teve um Comecon para responder ao Plano Marshall, também existiu uma resposta soviética para responder à OTAN. Essa resposta surgiu em 1955 e ficou conhecida como Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é uma reunião dos países socialistas, os países do leste europeu, de uma reunião de forma militar. Ela também funciona da mesma maneira do Plano Marshall, ou seja, caso algum país membro do Pacto de Varsóvia fosse atacado por um inimigo, todos os outros países iriam se unir para enfrentar esse inimigo. Infelizmente, o Pacto de Varsóvia acabou sendo utilizado mais para que a União Soviética exercesse uma dominação forte e feroz sobre os membros dos países de sua esfera de influência, do que realmente promover ali combates externos contra inimigos. Um dos pontos mais importantes referentes à história da Guerra Fria acontecida nesse momento diz respeito justamente à situação da Alemanha. Como nós sabemos, a Alemanha é um país derrotado, mas um país extremamente importante, onde a presença das ideias radicais nazistas era muito forte. Era necessário então realizar um projeto de desnazificação dentro da Alemanha. E para promover esse processo de desnazificação, uma das teorias mais importantes desenvolvidas nesse momento foi justamente a divisão da Alemanha em 4 áreas de influência. Como você pode observar, a Alemanha ficou sendo tutoriada, cada pedaço, cada território, por um país. A França, a Inglaterra, os Estados Unidos e também a União Soviética. Dessa maneira, cada país acabou sendo responsável pela organização e a tutela de uma área da Alemanha e dessa maneira promover ali dentro a desnazificação. Interessante dizer que a capital da Alemanha, a cidade de Berlim, também foi dividida em 4 áreas de influência. Ela também tinha áreas que pertenciam aos Estados Unidos, à União Soviética, à França e à Inglaterra, mas com um pequeno detalhe, uma coisa muito peculiar: a cidade de Berlim totalmente estava no meio praticamente do território socialista. Ou seja, você tinha 3 áreas de governo capitalista, 3 áreas de governo, sendo uma americana, uma francesa e uma inglesa, que estavam totalmente dentro
do mundo socialista da Alemanha dominada pela União Soviética. Isso vai fazendo com que a tensão cada vez mais cresça nessa região. Pense bem, se nós estamos falando que a Guerra Fria é uma rivalidade onde Estados Unidos e União Soviética estão se esforçando cada vez mais para provarem a sua superioridade, para provarem que são os modelos econômicos mais importantes, os Estados Unidos provar a superioridade do capitalismo, a União Soviética provar a superioridade do socialismo, e você tem uma cidade capitalista no meio, né, um pedaço dela, mas no meio de uma dominação socialista. Ora, os Estados Unidos vai acabar utilizando justamente essa área que eles comandavam, a Berlim capitalista, para realizar uma grande propaganda das benesses, das vantagens e de como o capitalismo era muito melhor. Dessa maneira, nós vemos então que as tensões, as rivalidades vão crescendo dentro da região de Berlim, dentro da região da Alemanha. Isso vai acabar culminando com uma grande crise internacional entre os anos de 1948 e 1949. Essa crise vai ser conhecida como Bloqueio de Berlim. O bloqueio de Berlim acontece porque a União Soviética planejava retomar todo o controle sobre a cidade de Berlim. No entanto, devido a seus acordos diplomáticos, ela não podia simplesmente invadir a cidade com suas tropas, o que acabaria acarretando uma declaração de guerra. E nesse momento não havia interesse nisso acontecer. O que foi então que a União Soviética planejou? Ela planejou fechar os acessos para a cidade de Berlim, ou seja, fechar as entradas fechar as rodovias, fechar as ferrovias, fechar as hidrovias, fechar todo tipo de acesso que pudesse ser levado, pudesse ser utilizado pelos Estados Unidos para justamente abastecer a cidade de Berlim. A grande ideia, o grande plano soviético era fazer com que a cidade acabasse ficando totalmente desabastecida e, dessa maneira, na miséria e na pobreza, os berlinenses capitalistas aceitassem integrar a sociedade socialista. O que os soviéticos não esperavam é que os Estados Unidos iria conseguir continuar abastecendo a cidade de Berlim, mesmo com todas as rotas terrestres fechadas. Os Estados Unidos continuaram a fazer o abastecimento de Berlim por meios aéreos. Os Estados Unidos então gastaram milhares de dólares para poder continuar abastecendo via aérea com todos os itens necessários para a vida dos berlinenses continuar sem nenhum problema. Milhares e milhares e milhares de viagens de aviões levando mercadorias foram realizadas para a cidade de Berlim. Chega um ponto onde não há mais condições da União Soviética manter essa situação desse, digamos assim, esse sequestro da cidade. Isso não se mantém mais. Então, são travadas novas discussões, novos debates diplomáticos entre os representantes dos lados capitalistas e a União Soviética e definitivamente chega ao fim o bloqueio de Berlim em 1949 e em 1949, essa situação de Berlim também será oficializada. Ela será oficialmente dividida em 49. A oficialização do acordo diplomático faz surgir então a República Federal Alemã, mais conhecido como a Alemanha Ocidental, que terá o apoio dos Estados Unidos, se tornando então a Alemanha capitalista. E também irá surgir, do lado apoiado pela União Soviética, a República Democrática Alemã, que terá o amplo apoio da União Soviética e se tornará na Alemanha Oriental. Apesar de agora ter surgido as duas Alemanhas, isso não faz as tensões entre as regiões orientais e ocidentais, a capitalista e a socialista, diminuírem. Muito pelo contrário, porque cada vez mais elas vão aumentando devido à existência de Berlim. Nós também teremos lá uma Berlim Ocidental, que é capitalista, e uma Berlim Oriental, que é comunista. Dessa forma, cada vez mais, como já comentei com vocês antes, cada vez mais Berlim Ocidental
ocidental, ou seja, Berlim capitalista, ela vira um painel, ela vira uma vitrine das benesses do capitalismo. E essa vitrine atrai uma quantidade gigantesca de profissionais qualificados da região da Alemanha socialista. Esses profissionais, professores, médicos, engenheiros, eles vão para Berlim Ocidental, eles vão para Berlim capitalista e de lá fogem para a Alemanha capitalista. Esse movimento de imigração, de evasão de mão de obra profissional do lado socialista está se tornando um grave problema. E é justamente por isso que vai ser erguido um dos maiores marcos da Guerra Fria. Um dos maiores símbolos da divisão e da tensão existente nesse momento. Estamos falando justamente do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi construído justamente para impedir que a mão de obra qualificada do lado socialista fugisse para o lado capitalista. Toda a cidade capitalista de Berlim foi cercada por muralhas, foi cercada por arames farpados, foi cercada por uma grande estrutura. Repare agora que você vai ver nessa imagem que aparece aí, essa linha vermelha que nos mostra justamente ali como que estava a divisão da Berlim cercada pelo muro. Essa Berlim, ela era cercada por 65 quilômetros de arames farpados, 302 torres de observação, 127 sistemas de redes eletrificadas e havia 255 pistas para cães ferozes para tomar conta. Dá uma olhada nessa imagem que vai aparecer agora, que você vai conseguir ter uma ideia de como é que funcionava mais ou menos a estrutura do Muro de Berlim. O Muro de Berlim é visto como símbolo da Guerra Fria. Ele foi construído literalmente de um dia para o outro. Claro que até alcançar a sua capacidade máxima demorou muito tempo, mas de um dia para o outro ele foi construído. Ele levantou os agentes da Berlim Oriental acabaram levantando ali as fileiras de lajotas, como vocês podem observar nessa imagem aí, separando ruas, separando prédios, separando várias situações. O Muro de Berlim, ele foi construído de uma forma repentina que chegou a separar mesmo famílias, separaram todo tipo de situação dentro da Alemanha. Por isso ele é visto como um marco da Guerra Fria. Dentro da Alemanha, vários movimentos ao longo dos anos de existência da Guerra Fria pediam o fim do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi derrubado em 1989. Justamente já marcando o final da Guerra Fria, que iria terminar 2 anos depois. Se você observar, você pode ver que os berlinenses nutriam um forte ódio por esse muro, chegando a derrubá-los com as próprias mãos. O Muro de Berlim, a cidade de Berlim, foi um grande símbolo da separação, da rivalidade e das tensões existentes no período da Guerra Fria. Vários filmes abordam como era tenso viver na Berlim Oriental naqueles dias, como era tenso você estar vivendo na Berlim Ocidental naqueles dias, sempre à mercê de um conflito, sempre à mercê de um transtorno. Por isso que o Muro de Berlim e a própria cidade de Berlim também foi um grande símbolo da existência da Guerra Fria. Enquanto essas transformações estavam acontecendo na Europa, essas mudanças, Berlim sendo consolidada, o bloqueio, dentro dos Estados Unidos também mudanças estavam ocorrendo. Devido ao medo, devido à tensão, devido à existência de um grande temor do avanço comunista, né? Já que nós vimos ali até houve ali a Revolução Chinesa, comentei há pouco, houve ali também o bloqueio de Berlim. Esse medo fez com que dentro dos Estados Unidos um forte sentimento de intolerância, uma verdadeira
caça às bruxas nascesse ali no país dos Estados Unidos. Estou falando do período conhecido como macartismo. O senador Joseph McCarthy liderou uma campanha de difamação, uma campanha de perseguições infundadas dentro dos Estados Unidos, incutindo medo, fazendo as pessoas ficarem cada vez mais apavoradas. Esse macartismo surgiu justamente quando o senador McCarthy criou o chamado Comitê de Atividades Anti-Americanas, que era responsável justamente por caçar esses comunistas. Vários julgamentos fraudulentos, várias caças infundadas, várias acusações levianas foram levantadas por todo tipo de pessoa nos Estados Unidos. Nós temos ali que o alvo preferido desse macartismo, né, todos estavam à mercê, todos estavam sujeitos a serem caçados, condenados, serem julgados, né, terem a sua reputação destruída. Mas o alvo preferido era justamente ali diretores de cinema de Hollywood. Nós tínhamos ali quadrinistas, livros. Meus amigos, na década de 50 nos Estados Unidos nós vivemos um período de tensão, justamente porque esse medo do comunismo fez com que os Estados Unidos perdessem um pouco da razão. Os americanos viam comunistas em toda esquina. Qualquer indivíduo poderia ser taxado e ser acusado de ser um espião comunista. Havia esse perigo? Havia, nós vamos até falar sobre isso no futuro. Mas o detalhe é que o macartismo, ele perde ele perde a noção da realidade. Ele cria, por exemplo, o Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ele vai ser acusado de ser comunista graças a um trecho do filme Tempos Modernos, onde o Carlitos pega um pano no chão, na sequência do filme, né? Ele pega um pano no chão que havia caído de um caminhão e sai correndo atrás do caminhão, abanando o pano para poder devolver para o caminhoneiro. E nesse momento vira a esquina uma manifestação de trabalhadores. No contexto do filme, o Carlitos vai ser confundido com o líder, coitado, não tinha nada a ver, e o filme segue. O que interessa é que o filme era muito antigo, o filme é da década de 20, mais ou menos. Mas na década de 50, com o macartismo, o Chaplin vai ser acusado de ser comunista graças a essa cena, de ser defensor do comunismo graças a essa cena. O Chaplin simplesmente vai embora dos Estados Unidos, como vários vão embora. Por quê? Porque os depoimentos, as convocações eram vexatórias e muitas vezes caluniosas. Construía-se toda uma estrutura de calúnias sobre essa pessoa, certo? A pessoa não conseguia se defender de tantas mentiras, não é verdade? Mas no final, muitas vezes o cara não era condenado. Por que ele não era condenado? Porque as acusações eram fraudulentas e infundadas. Mas a reputação dele, só dele ter sido convocado, já era o suficiente para destruir a carreira do cidadão. Esse macartismo vai ser muito forte ali no final dos anos 40 e no começo dos anos 50 nos Estados Unidos. Muitos diretores, muitas editoras, muitos irão justamente ser prejudicados com esse macartismo. O macartismo, ele só vai diminuir de verdade quando assumir a presidência dos Estados Unidos o Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower, ele era o ex-comandante em chefe das forças americanas na Segunda Guerra Mundial, foi presidente dos Estados Unidos entre os anos de 1953 até 1961. É o período de maior crescimento dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. É o período chamado de Anos Dourados dos Estados Unidos. E como houve esse crescimento e também o Eisenhower já não dava descrédito para o senador McCarthy, o macartismo foi diminuindo. Você pode estar pensando, mas professor, como é que o macartismo surgiu? Como é que esses americanos ficaram com tanto medo? Eles tinham medo de quê? Eles tinham medo, e esse medo foi usado por McCarthy, era o medo da guerra nuclear. Naquele momento, meus amigos, década de 50, quando o macartismo vai ser o seu auge, nós temos ali que é uma época conhecida como corrida armamentista. Os anos 50 são os anos da corrida armamentista, onde cada vez mais buscou-se o desenvolvimento de armas nucleares mais amplas e mais poderosas.
tanto pelos Estados Unidos, que já detinha a arma nuclear, como também pela União Soviética, que desenvolveu sua primeira arma nuclear justamente em 1949. Mas sobre corrida armamentista, corrida nuclear e corrida espacial também que nós vamos falar, vamos fazer um vídeo específico para cada um desses temas. Um vídeo para a corrida espacial e um vídeo para a corrida armamentista. O que nós temos de ter em mente sobre o macartismo é que ele usou o medo da guerra nuclear, ele usou o medo do apocalipse nuclear para fazer com que os cidadãos americanos aceitassem essa intolerância, aceitassem essas intransigências, aceitassem essas acusações falsas. Somente quando Dwight Eisenhower assumiu o comando dos Estados Unidos que esse sentimento começou a diminuir. Professor, mas então esse sentimento do macartismo, esse medo, esse horror vai começar a diminuir exclusivamente graças à presidência do Eisenhower? Também. Mas dentro da própria União Soviética, mudanças também ocorrerão que vão favorecer uma busca por um melhor relacionamento entre Estados Unidos e União Soviética. O primeiro ponto que temos de entender sobre esse processo de uma busca de um melhor relacionamento entre Estados Unidos e União Soviética vai acontecer também no ano de 1953. É porque em 1953 nós temos a morte de Stalin. Stalin, que governava a União Soviética com mão de ferro desde 1928, consolidadamente, faleceu em 1953. Quem assumiu o comando da União Soviética vai ser justamente Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, depois de um período de disputa de poder existente ali entre ele e outros líderes da União Soviética, Leonid Brezhnev teve que disputar ali a liderança da União Soviética com Georgy Zhukov e Levantry Beria. Esses dois indivíduos, líderes de parte do Partido Socialista, estavam ali almejando assumir o poder na União Soviética. No entanto, foi justamente Nikita Khrushchev que assumiu esse comando. E, ao assumir o comando da União Soviética, Khrushchev adota uma postura até então inesperada. Khrushchev adota a postura que ficou conhecida como desestalinização. Esse processo de desestalinização vai ser justamente a denúncia e a divulgação dos vários crimes cometidos por Stalin. Desde a época dos expurgos que ele fez quando assumiu a União Soviética, desde o momento de deixar milhares de pessoas famintas, banir pessoas inocentes para os gulags, ou seja, as atrocidades cometidas por Stalin vão ser denunciadas por Khrushchev. Khrushchev vai dessa forma amenizar o seu controle excessivo, né, o controle que Stalin exercia. A burocratização excessiva soviética vai ser minimizada por Khrushchev. Essa postura de Khrushchev, promovendo ali uma amenização do autoritarismo, proporciona uma melhor relação entre Estados Unidos e União Soviética. Relação essa que na década de 60, que vamos estudar no nosso vídeo futuro, será conhecida como coexistência pacífica, onde tanto Estados Unidos quanto União Soviética entendem que eles são superpotências, sim, mas devem coexistir, porque se eles não coexistirem, o mundo provavelmente irá deixar de existir. Dessa forma, então, com essa boa vontade demonstrada ali por Khrushchev, pelo momento em que os Estados Unidos passavam ali pelo governo do Eisenhower, nós temos então que o macartismo acabou perdendo a sua credibilidade e foi esquecido. Amigos, esses foram os primeiros movimentos, as primeiras situações que acabaram consolidando e norteando o que foi a Guerra Fria. Podemos perceber que as rivalidades existentes entre o capitalismo americano e o socialismo soviético foram se consolidando ao longo do final dos anos 40 e início dos anos 50. Rivalidades essa, como o surgimento da OTAN, o surgimento do Pacto de Varsóvia, o nascimento do Plano Marshall e o Comecon, acabaram criando uma dinâmica muito interessante nesse momento, em que cada um país faz uma ação e o outro país gera uma reação equivalente. Como podemos perceber também, no final dos anos 50, já depois de passado um
período terrível ali de tensões, acabou surgindo um elemento mais tranquilizador, que vai ser ali a década de 60 com a coexistência pacífica. Amigos, esses são os principais movimentos que acabaram fazendo surgir a Guerra Fria. Claro, não são os únicos, mas são as bases da temática que fizeram acompanhar todas as relações internacionais, toda a relação geopolítica mundial desde 1947 até 1991. Outros elementos estão envolvidos nessa temática, neste pano de fundo que é a rivalidade entre o capitalismo americano e o socialismo soviético. Movimentos como, por exemplo, a própria Revolução Chinesa, a Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, corrida espacial e corrida armamentista. Porém, cada um desses vídeos, cada um desses temas vai ganhar um vídeo específico aqui no nosso canal para que você possa entender com maiores detalhes como cada um deles aconteceu e, principalmente, como cada um deles estava inserido nesse contexto de Guerra Fria. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até mais. Tchau, tchau!